Olá, turma do quarto ano. Hoje nós vamos trabalhar a revisão de história dos conteúdos do terceiro bimestre para facilitar na hora de vocês resolverem a prova. Vamos lá. História, revisão terceiro bimestre. Os conteúdos trabalhados foram as invasões, movimentos nativistas, o ciclo do ouro, a família real no Brasil e a independência do Brasil. Vamos começar com as invasões. As invasões. Outras nações europeias, como a França, Inglaterra, Holanda, tinham interesse nas riquezas que haviam no território brasileiro. E como não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, exploravam facilmente nossa riqueza, assim como Portugal. Entretanto, Portugal pretendia tomar posse de todo o território da colônia e, por causa disso, muitas lutas foram travadas. Nós tivemos duas invasões, a invasão francesa, as invasões francesas, dos franceses e dos holandeses. Vamos falar um pouco sobre a dos franceses. Com a criação do governo geral, ficou difícil para os franceses contrabandearem para o Brasil e fundarem colônias. Mesmo assim, eles resolveram criar suas colônias no Brasil. A primeira foi criada na Baía de Guanabara, em 1555, na ilha de Sergipe. Foi denominada França Antártica. Hoje chama-se Villers-Cayron, em homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora, Nicolas Durand de Villers-Cayron. Os franceses aliaram-se ao Tamoio e fundaram o Forte Córdoba. Foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567, no governo de Mendes Sá. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil e fundaram a França equinocial e construíram o Forte de São Luís em 1612. Desse forte surgiu a cidade de São Luís, atualmente capital do estado do Maranhão. Em 1615, os franceses foram novamente expulsos, mas dessa vez pelas tropas portuguesas, chefiadas por Jerônimo Albuquerque e Alexandre de Moura. Agora vamos falar um pouco sobre os holandeses. Quando os holandeses invadem o Brasil. Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam junto com eles o açúcar, que era produzido no Brasil para os países europeus. A Holanda era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu, através de suas embarcações. Mas quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu sem deixar alguém que assumisse o trono, o rei da Espanha, Felipe II, assumiu o poder. Assim, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. A primeira invasão holandesa ocorreu na Bahia em 1624. Os holandeses ocuparam Olinda e Recife. 6 anos depois, eles invadiram novamente o Brasil. E dessa vez o alvo foi Pernambuco, porque era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. Em 1637, Maurício de Nassau veio da Holanda para assumir o governo. Ele embelezou a cidade de Recife. O que foi que ele fez? Construiu palácios, pontes e canais, trouxe pintores, cientistas e artistas e emprestou dinheiro para os senhores de engenho aumentarem a produção de açúcar. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol, assinando em seguida o Tratado de Paz com a Holanda. Em 1644, o rei de Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao seu país. A luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram
até que finalmente em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de canas-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vender na Europa. O nosso segundo conteúdo foi movimentos nativistas. Nós aprendemos que os movimentos nativistas eles aconteceram na segunda metade do século XVII e no início do século XVIII. Esses movimentos locais expressavam o grande descontentamento dos colônios com o governo português. Nós tivemos a revolta dos Beckman, a Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, revolta de Felipe dos Santos e a Inconfidência Mineira. A revolta dos Beckman, o principal aspecto, ocorreu no Maranhão em 1684, liderado pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Qual foi a causa dessa revolta? O desentendimento dos colônios com a Companhia de Comércio do Maranhão, devido a essa comprar os produtos da região. Que produtos eram esses? Açúcar e algodão por um preço muito baixo e vender a preços abusivos aos colônios. Guerra dos Emboabas, segundo movimento nativista. Movimento nativista decorrente da rivalidade entre os paulistas e os emboabas. Emboabas significa gente que vem de fora, principalmente os portugueses. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Vianas, ocorreu em Minas Gerais, 1708 a 1709. Qual foi a causa? Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas. Foram eles que descobriram o ouro. A cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados. Guerra dos Mascates. Movimento nativista importante ocorrido em Pernambuco de 1710 a 1711, provocado pela rivalidade entre os senhores de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife, denominados Mascates. Os chefes desse movimento, senhores de engenho olindenses e mascates portugueses do Recife. Qual foi a causa? Olinda era a sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses mascates. Nessa época, mesmo com o açúcar em decadência, os aristocratas de Olinda procuravam consertar seus privilégios políticos. Recife era politicamente subordinado às leis que partiam de Olinda. Os mascates solicitaram ao rei a categoria de vila. O rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. Revolta de Felipe dos Santos. Movimento nativista ocorrido na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, em 1720. Movimento liderado por Felipe dos Santos. A causa: o governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito de exploração do ouro nas minas, estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro extraído, pertenceria ao rei de Portugal. Esse imposto ficou conhecido como o quinto. Inconfidência Mineira. A causa: no final do século XVIII, a quantidade de ouro extraído nas minas era cada vez menor e o governo português continuava a cobrar altos impostos, provocando grande revolta do povo que não podia pagá-los. Para forçar o povo a pagar impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitia a invasão das moradias e a retirada dos bens que as pessoas possuíssem.
Essa forma de cobrança era chamada de derrama. Nesse clima de insatisfação e revolta surgiu um movimento em Minas Gerais. Qual foi o ano? 1789, conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, cujo objetivo era libertar o Brasil de Portugal e implantar o sistema republicano no país. O sistema de governo republicano do país. Quem liderou o movimento? Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes.